te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz. Jesus. Queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia. Amém, Camilinha? Amém, Bruninha? No livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, vai dizer o seguinte. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 100 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando estava vindo para cá, né, assim, e faz um tempo que o Senhor tem falado no meu coração a respeito dessa passagem, a respeito desse texto, o Senhor tem falado muito ao meu coração. E ontem, quando à tarde eu estava trazendo a ministração que o Senhor tinha colocado no meu coração para a gente estar trazendo, né? E eu estava compartilhando aquilo que o Senhor estava falando comigo. A gente estava falando sobre não abrir mão da confiança que a gente tem em Jesus. E fazia já um tempo que eu já tinha falado que o Senhor tinha ministrado essa passagem no meu coração acerca de transformação, de transformar algo, transformar uma situação que muitas vezes é desfavorável para nós, né, assim, em um milagre de Deus. E esse texto, né, começou a falar muito no meu coração, porque primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é que Jesus tinha sido convidado junto com os discípulos para estar ali. Muitas vezes nós recorremos a tantas pessoas. Primeiro, a gente espera em tantas pessoas, apoiamos a nossa confiança em tantas pessoas, não é? E não recorremos ao Senhor. Observe que nesse casamento, Jesus não foi de penetra. Jesus não foi porque Maria tinha ido e disse: vamos, filho, também, né, para o casamento. A Bíblia deixa bem claro, no versículo 2, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu não sei você, mas será que você tem convidado Jesus para resolver essa situação que você não pode resolver, que você não tem condições de fazer, de realizar? Porque o que é para Deus fazer, não adianta a gente tentar fazer, porque a gente não vai conseguir. E o que Deus deixa para a gente fazer, Deus também não vai fazer no nosso lugar. Quando Jesus foi convidado para esse casamento, óbvio que
os noivos não imaginaria que isso poderia acontecer, que haveria de faltar o vinho no casamento deles, porque geralmente quando se vai casar, se planeja, né, se coloca, né, tudo no lugar, procura, né, comprar as devidas coisas, os convites, né, assim, havia uma preparação, ou seja, eles não esperaram, até porque os judeus, né, assim, comemoram a festa do casamento por muitos dias, e a Bíblia diz que Jesus foi convidado para ir para este casamento. E se eu pudesse dar o tema a essa ministração, porque assim, poder a gente pode, né, mas eu digo assim, que cai, porque a própria palavra em si, realmente ela já fala, mas se eu pudesse trazer um título para o que Deus tem falou ao meu coração, você tem certeza, né, ou você confia, você acredita que Deus pode transformar essa situação? Ou você, quando ler esse texto, acha muito lindo, maravilhoso, né, assim, e acha que só aconteceu lá em Caná da Galileia. Só aconteceu Jesus estando lá, porque era o primeiro milagre de Jesus. Como você hoje olha essa transformação? Será que você está dizendo, Deus pode transformar? Sim, porque Ele transformou a água em vinho. Ou você está dizendo, mas é uma situação tão difícil que Deus não pode transformar. E talvez você fique relutando, né, com você mesmo. Por quê? Porque assim, você sabe que está errado em achar que Deus não pode transformar essa sua situação. Primeira coisa que a gente precisa para experimentar essa transformação na nossa vida é convidar Jesus para estar no nosso casamento, na nossa situação. Primeira coisa, observe que, né, assim, esse casamento não foi um caos. Todo mundo não ficou falando depois, para aí, casou, nem vinho tinha. Né? Não, querido, sabe que a Bíblia mostra que Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados para estar nesse casamento. Você tem convidado Jesus para entrar nessa situação? Você tem convidado Jesus para estar na sua vida, estar no centro, no controle da sua vida? Se você faz isso, ótimo. Então, agora você pode experimentar o Deus que transformou lá no passado, em Caná da Galileia, nas bodas de Caná, aquela festa do casamento. É o mesmo Deus que ele diz em sua palavra lá no livro de Hebreus, que ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou não, querido. Ontem a gente até citou, né, o texto de Daniel, que o Senhor, ele muda o tempo e as estações. Mas ele, Deus, é imutável. O mesmo poder que ele teve de transformar aquela festa, né, aquele casamento, aquele vinho que tinha se acabado, transformado a água, transformando em vinho, ele continua tendo o mesmo poder. Não acabou não. Não só foi ali nas bodas de Caná que Deus transformou a água em vinho. Ele continua ainda hoje transformando situações na nossa vida, causas que a gente acha que vai ser terrível. O Senhor tem o poder ainda porque não acabou de transformar. A Bíblia diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho.
Eu amo esse texto e vejo, né, que Maria, ela vai ali falar para Jesus, porque Jesus era o Salvador e podia fazer qualquer coisa, porque ela sabia que ela gerou, por meio do Espírito Santo, gerou o Salvador da vida dela, o Salvador da minha vida, o Salvador da tua vida, o Salvador de muitos que estavam ali, os discípulos, ou talvez até esse casal, para convidar Jesus. Provavelmente, né, assim, eles já tinham entregue a sua vida para Jesus. E aí ele disse, Jesus tem que estar no nosso casamento. Jesus tem que estar no nosso namoro, Jesus tem que estar no nosso trabalho, Jesus tem que estar na nossa amizade. Jesus tem que estar nessa minha situação. E a Bíblia diz que Jesus responde para ela, né, assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? Jesus estava deixando bem claro ali que o que ia acontecer ali não era algo comum de um homem, né, de um ser humano, mas era de poder de Deus. O Senhor estava explicando também ali para Maria com essa frase, dizendo assim, o que tenho eu e você em comum? Talvez Maria estava vindo ali, Jesus dá uma solução humana, né? Pensando que era humana, porque jamais Maria ia imaginar que Jesus ia transformar a água em vinho. Jamais. Por isso que quando ela vai falar e ela vai dizer que acabou o vinho, e Jesus responde para ela, o que a gente tem em comum? O que eu vou fazer? Não é comum para o homem fazer, não. De chegar aqui e dizer assim, vamos resolver esse problema, deixa eu ver como é que eu faço para resolver essa situação. Jesus estava dizendo com essa frase, não tem em comum com você não, porque o que eu vou fazer, só o Deus Todo-Poderoso, né? Eu ia dizer só quem é Deus, né? Sim. Só o Deus Poderoso é que pode fazer. Por isso, o que eu vou fazer não é comum aos homens. Não é comum aos homens. Quem me conhece mais tempo, por muito tempo eu até pulava esse versículo, porque eu achava que Jesus tinha dado um forinha, né, em Maria. Deus tinha dado aquele, né, fora básico assim, mas depois eu comecei a entender esse texto quando o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar. E hoje, o Espírito Santo de Deus me ensina algo novo com esse texto, com essa frase de Jesus, que tenho eu em comum contigo, mulher. Porque muitas vezes nós vamos ao Senhor, contamos as nossas causas, contamos o nosso problema e achamos que Deus vai agir igual como nós, ou Deus vai responder igual o que a gente quer. E o Senhor vai ter que dizer para mim e para você o que tenho eu em comum contigo, filha. O que tenho eu em comum contigo? Eu me lembro de uma vez que o Senhor, por misericórdia, usou a minha vida, né? Tinha uma irmã que não podia gerar filhos. E eu lembro que o Senhor me usou ali por sua misericórdia. E a menina falou, né? Depois de ter saído daquele lugar, ela pediu o meu número e ligou e falou, pastor, eu queria que a senhora orasse, porque eu vou fazer, né, um tratamento para engravidar e tal e tal. Acredito que Deus faz, viu? Deus utiliza a medicina. Só guarda aí um pouquinho antes de você estar julgando. Mas antes de ela me falar isso, né, eu tinha dito a ela, eu disse, olha, querida, eu vou dizer o que o Senhor está dizendo para ti. O que ele vai fazer não compete ao homem, não é comum ao homem fazer.
é milagre de Deus para a tua vida, é algo específico que só Deus pode fazer. Ela gastou, né, assim, um dinheiro que ela não tinha, né, e fez aquele tratamento e de nada valeu, de nada, nada. Não surgiu efeito, né, assim, a fertilização não conseguiu. E ela ficou bastante frustrada. Aí passou um tempo, ela veio de novo orar, pedir oração a mim e orar. E mais uma vez eu orei pela vida dela, né, assim, e acho que com um mês depois, que na verdade era amiga de uma filha na fé, né, e ela pegou essa filha na fé, disse: mãe, aquela irmã tá grávida de gêmeos. E eu fiquei olhando, né, assim, porque muitas vezes, né, Camila deve estar aí recebendo, né, porque Camila botou é tremendo, né, aí a gente já está conhecendo um pouquinho, né, as ovelhinhas, porque muitas vezes a gente está esperando que Deus faça algo comum ao homem fazer. E ali dizer assim: acabou o vinho, vamos ali comprar um barril, vamos ali comprar, né? Vamos ver se o homem, né? Porque às vezes, até pela hora, a mercearia deveria estar fechada, o local deveria estar fechado, mas vamos lá falar. Às vezes alguém está esperando que Deus faça algo comum ao homem fazer. Mas o Senhor, quando responde para ela e diz assim, né? Que tenho eu contigo em comum. E aí ele continua: não é chegado a minha hora. A minha hora ainda não chegou. Porque Jesus sabia o que ele iria fazer e quando ele iria fazer. Mesmo que o Senhor, né, pudesse ter revelado, né, que não é aqui o caso do texto, mas existem bênçãos na nossa vida que Deus revela, Deus faz uma promessa para as nossas vidas, revelando o que vai fazer. E muitas vezes a gente está até questionando, dizendo quando, né? E você pode ouvir de Deus, né? Eu não tenho nada em comum, né, com você, porque o que eu vou fazer não é comum aos homens fazer. Ou você vai ouvir o Senhor dizer para você: ainda não chegou a hora de fazer. Ainda não chegou a hora, porque a hora vai chegar. Porque já está tudo preparado, já está o propósito de Deus realizado. Deus, quando foi convidado para esse casamento, ele já sabia que ia acabar o vinho ali e que ele iria transformar a água em vinho. A Bíblia diz que Jesus ali tinha os potes, e 6 potes, e Jesus manda que aqueles serviçais comecem a encher de água. Encher de água aqueles potes. E a Bíblia não relata exatamente, né, assim, se o Senhor, né, como na multiplicação dos pães, o Senhor deu graça, né? Quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, ele ora e ele diz: eu oro assim para que eles saibam, né? Ou seja, para que eles vejam, né, que o Senhor era o exemplo, filho, né, o relacionamento de filho com o pai. E o Senhor, né, chega, manda encher aquelas talhas, aqueles potes, né, de água. E a Bíblia no texto não diz que Jesus ora dizendo: Pai, transforma essa água em vinho para que ele saiba que eu sou o teu filho. A Bíblia diz que Jesus manda encher as talhas de água, e eles encheram até pela borda. E eles encheram, e aí Jesus diz: agora vai lá servir ao mestre-sala. Quando eles já foram servir, eu posso imaginar aqueles homens que tinham enchido aqueles potes. Água? Porque
A Bíblia não relata se esse vinho era um vinho, né, branco ou se era o vinho tinto, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que, isso eu estou falando assim, viu? Porque a Bíblia realmente não fala, né, assim, se era vinho branco ou se era vinho, porque independente da cor do vinho, o milagre tinha sido feito. Mas eu estou falando assim que talvez aqueles mestres-salas, né, quando estivesse olhando e se impactou, porque quando o mestre-sala toma aquela água, ele diz, é comum para o homem, né, para a gente, dar primeiro o primeiro vinho, depois aos convidados melhor. E depois que todos já estão, né, bebido bastante, ele dá o inferior. E tu até agora tem guardado, trouxesse até agora, né, o melhor. O melhor estava sendo servido. Sabe por que o melhor estava sendo servido? Porque quem tinha feito esse melhor era Jesus. Era melhor do que aquele vinho que eles tinham comprado e tinha dado o que era de comum, dar primeiro o melhor, né? Para depois dar um inferior, um mais abaixo. O Senhor Jesus, o mestre-sala, quando degusta, quando ele sente aquele vinho, ele diz, esse é o melhor. Tu tem guardado o melhor para dar agora? O melhor para dar agora. Eu posso imaginar aqueles homens que estavam enchendo aquelas talhas de água sem entender o que o Senhor ia fazer, porque tem momentos na nossa vida que Deus está só pedindo para que a gente encha os potes de água, e a gente não está sabendo que transformação o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer uma transformação. Porque eu não sei, como eu iniciei a você dizendo, né, eu não sei qual como você se encontra nesse momento. Será que você se encontra, né, achando que isso simplesmente foi lá em Caná da Galileia? Ou você ainda acredita que Deus pode transformar qualquer coisa da sua vida? A água em vinho, essa situação de tristeza em alegria, transformar a falta de amor em amor, transformar essa porta fechada em uma porta aberta. Eu não sei o que, transformar essa enfermidade em saúde na tua vida. Não sei o que você precisa que Deus transforme, mas eu sei de uma coisa, que essa palavra ela tem endereço certo para a minha vida e para a tua vida. Tem coisas, querido, que nós primeiros precisamos convidar Jesus para estar. Precisamos entender que o que Deus vai fazer na nossa vida não é comum ao homem, é coisa de Deus, é dádiva do Senhor. E quando Deus mandar a gente encher as talhas, quando Deus nos convida a adorar, a buscar a face dele, a gente fazer isso sim. Para que nós possamos degustar, para que a gente possa provar, como o Salmo diz, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, querido, Deus ainda, né, diz assim, pode degustar, pode se alegrar, porque o melhor, né, eu sempre faço. Mesmo que para você isso tenha sido o final, tenha acabado, né, para alguém ou para você, o Senhor é o Deus que Ele faz novo todas as coisas. Que Deus te abençoe, que te conceda um dia de excelência, que você possa ser esse agente abençoador de transmitir essa palavra para outras pessoas. Que Deus ainda continue. Isso não é uma história que ficou só lá em Cafarnaum, em Caná da Galileia, né? Mas que ainda hoje Deus ele tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer coisa, para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe a você, né? Que Deus te conceda um dia muito, muito abençoado, né? Assim, eu louvo a Deus por esse dia, né? Porque o Deus que
Eu nem sabia, né? Mas nesse dia, no final do dia, eu não tinha tido uma notícia tão agradável. E hoje eu posso ver, né? Transformado aquela situação. O Deus que transforma situação continua agindo e fazendo. Deus abençoe. Um beijo.